Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para o 10º dia deste grande propósito em orações 60 dias para recomeçar, sendo hoje o 10º dia. Um propósito de 60 dias projetado para ajudar você a começar, melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentará a sua intimidade com ele através da oração. Também ressalto aqui que é importante que você, ao meditar no dia a palavra, tenha em mãos a sua Bíblia, um caderno, uma caneta, e que fique no local secreto de oração para que a palavra adentre na sua vida, no seu coração, que possa remover tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que não é agradável a Deus. E também que você possa refletir nas palavras da sua vida e assim ter a mudança, um recomeço de uma nova vida com Cristo Jesus. E neste 10º dia, trago para leitura os livros de Mateus, capítulo 19 e 20, e livro de Judas, capítulo 1. Mais uma vez, para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro de São Paulo irá ler a mensagem do dia de hoje. Mateus, capítulo 19. Em Mateus 19 diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muita gente, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: Portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Assim, não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E eis que, aproximando-se dele, um mancebo disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai,
vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Amém. E graças a Deus. A não ser por causa de prostituição. Vamos compreender a mensagem no versículo 9. A vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício, isto é, que cada cônjuge seja único até que a morte os separe. Neste particular, Jesus cita uma exceção, a saber, a prostituição, do grego porneia. Palavra esta que no original inclui adultério ou qualquer outro tipo de imoralidade sexual. O divórcio, portanto, deve ser permitido em caso de imoralidade sexual, quando o cônjuge ofendido se recusa a perdoar. Primeiro, quando Jesus censura o divórcio, em Mateus 19, versículos 8 e 9, não estava referindo-se à separação por causa de adultério, mas ao divórcio como permitido no Antigo Testamento, em caso de incontinência pré-nupcial, constatada pelo marido após a cerimônia do casamento. Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. A vontade de Deus em tais casos era que os dois permanecessem juntos. Todavia, ele permitiu o divórcio por incontinência pré-nupcial, por causa da dureza de coração das pessoas. Segundo, no caso de infidelidade conjugal, depois do casamento, o Antigo Testamento determinava a dissolução do casamento com a execução das duas partes culpadas. Isto, evidentemente, deixaria o cônjuge inocente livre para casar-se de novo. Terceiro, sob a nova aliança, os privilégios do crente não são menores. Embora o divórcio seja uma tragédia, a infidelidade conjugal é um pecado tão cruel contra o cônjuge inocente, que este tem o justo direito de pôr termo ao casamento mediante o divórcio. Nesse caso, ele ou ela está livre para casar-se de novo com um crente. No versículo 21 destaco: vai, vende tudo o que tens. Jesus pôs à prova o jovem rico no seu ponto mais fraco, suas riquezas. Ele não estava disposto a dar mais valor a Cristo do que os teus bens. Esta declaração de Cristo significa que todos os crentes devem vender tudo o que possuem? Não. Pois devemos atender às necessidades da nossa família e de outras pessoas. Devemos, no entanto, estar disposto a abrir mão de tudo quanto Cristo pede de nossa parte. Nossa dedicação a Ele não pode ser nada menos do que isso. Muitos primeiros serão derradeiros. Vamos compreender a mensagem no versículo 30. Os primeiros são aqueles que, por causa de suas riquezas, educação, nível social ou talentos, são estimados pelo mundo e às vezes até pela igreja. Os últimos são os poucos conhecidos, não considerados importantes. No mundo vindouro, muitos que eram considerados grandes líderes na igreja terão posições inferiores a outros.
e muitos que eram desconhecidas serão postos em elevadas posições. A razão disso é porque Deus avalia as pessoas não pela aparência exterior, mas pela sinceridade, pureza e pelo amor nos seus corações. Vale a dica de hoje. Leia as histórias da viúva pobre, em Marcos capítulo 12, versículos 42 a 44, e de Maria de Betânia, no livro de Mateus 26, versículos 7 a 13, para ver a atitude de Cristo para com os humildes. Vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 20. Em Mateus 20 diz assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos. E no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam e açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E diz-lhes ele: Na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande,
seja vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. E saindo eles de Jericó, seguiu-o grande multidão. E eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia, para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Amém. E graças a Deus. Trabalhadores para a sua vinha. Vamos compreender a mensagem no versículo 1. A parábola dos trabalhadores na vinha ensina que a entrada no reino de Deus trata-se de privilégios e não de mérito. Aqui Cristo adverte contra 3 atitudes erradas. Primeiro, não se considerar superior por ter um emprego ou um cargo de sucesso. Segundo, não deixar de compartilhar o anseio de Deus em oferecer a sua graça a todos. E terceiro, enviar o espírito de inveja para com as bênçãos espirituais dos outros. Não será assim entre vós. Vamos compreender a mensagem no versículo 26. Neste mundo, os que exercem autoridade e domínio são considerados grandes. Jesus diz que no reino de Deus a grandeza não será medida pelo domínio sobre os outros, mas pela dedicação das pessoas ao serviço do próximo, de conformidade com a revelação bíblica de Cristo. O crente não deve procurar alcançar as posições mais altas a fim de exercer autoridade ou domínio. Pelo contrário, deve dedicar sua vida a ajudar os outros, especialmente na labuta pelo bem espiritual de todos. Em resgate de muitos. Resgate significa o preço pago para obter a liberdade de alguém, na obra redentora de Cristo. A sua morte é o preço pago para libertar os homens e mulheres do domínio do pecado. Trata-se da soltura da condenação. Muitos é usado no sentido de todas as pessoas. Vamos para a leitura no livro Judas, capítulo 1. Em Judas 1 diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, misericórdia e paz e caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno, e, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação, e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel,
quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e perecerão na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem águas, levada pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Amém. E graças a Deus. Misericórdia sejam multiplicadas. A expressão sejam multiplicadas é no grego pletuno, que significa literalmente com abundância, à medida que nos aproxima de Deus, com misericórdia, paz e amor, podem ser duplicados, triplicados ou até mesmo quadruplicados para nós. Esta é uma interpretação do versículo 2. No versículo 3 destaca a fé que foi dada aos santos. Os fiéis em Cristo têm o solene encargo de batalhar pela fé que Deus entregou aos apóstolos e demais santos. Primeiro, a fé aqui significa o evangelho proclamado por Cristo e os apóstolos. É a verdade estabelecida e inalterável, comunicada pelo Espírito Santo e incorporada no Novo Testamento. Todavia, a fé é mais do que a verdade objetiva. É também um modo de vida a ser vivido em amor e pureza. É um reino que se manifesta com poder para batizar no Espírito Santo a todos os crentes, a fim de proclamar o Evangelho a todas as nações, com sinais, milagres e dom do Espírito Santo. Segundo, a palavra batalhar descreve a luta que o crente fiel deve travar na defesa da fé. Significa literalmente contender
estar sob muita pressão ou travar uma luta. Devemos esforçar-nos ao máximo na defesa da palavra de Deus e da fé segundo o Novo Testamento, mesmo se isso nos for custoso e agonizante. Devemos negar-nos a nós mesmos e, se necessário for, sofrer um martírio em prol do Evangelho. Terceiro, batalhar pela fé significa tomar posição firme contra aqueles que, dentro da igreja visível, negam a autoridade da Bíblia ou distorcem a fé original anunciada por Cristo e pelos apóstolos. Significa também pregar essa fé com verdade redentora a todos os povos. Quem é leal a Cristo e à fé integral do Novo Testamento nunca deve permitir que a sua mensagem seja enfraquecida, caso a sua autoridade seja comprometida, sua vontade distorcida e seu poder e suas promessas enfraquecidas mediante explicações forjadas. No versículo 4 destaco: convertem em dissolução a graça de Deus. Dissolução significa orgia sexual sem refreio. Judas condena aqueles que ensinam que a salvação pela graça permite que os crentes professos vivam na prática de pecados graves, sem sofrerem juízo divino. Talvez ensinasse que, seja como for, Deus perdoará aqueles que continuamente entregam-se às concupiscências carnais, ou que os que agora vivem na imoralidade sexual estão eternamente seguros se, no passado, eles creram em Cristo. Pregavam o perdão do pecado, mas não o imperativo da santidade. Os anjos. Vamos compreender a mensagem no versículo 6. Judas refere-se a anjos que não permanecem na sua posição original de autoridade, mas que se rebelam contra Deus, violam a sua lei e agora estão aprisionados, aguardando o juízo. Nem todos os anjos caídos, porém, estão encarcerados, pois Satanás e muitos demônios já estão na terra atualmente. Miguel contendia com o diabo. Preste atenção à mensagem no versículo 9. Se o poderoso arcanjo Miguel recusou-se a insultar Satanás, mas confiou no poder de Deus, quanto mais nós, seres humanos, devemos refrear-nos em desafiar e falar abusivamente contra tudo, inclusive os espíritos malignos. 2 vezes mortas. Preste atenção no versículo 12. Os mestres apóstatas da época de Judas estavam 2 vezes mortos. Anteriormente, esses falsos mestres foram crentes em Cristo, tendo então passado da morte para a vida. Mas depois deixaram Cristo, ficaram sem vida e retornaram à morte. O versículo anterior explica a razão da morte espiritual deles. Profetizou Enoque. Preste atenção no versículo 14. É possível que Judas esteja citando ou o livro apócrifo de Enoque, escrito antes de 110 a.C., ou simplesmente relatos da tradição judaica. A alusão a Enoque por Judas desta passagem confirma apenas a veracidade da profecia de Enoque, não significa a sua aprovação ao livro apócrifo de Enoque. Dos versículos 20 e 21, preste atenção: edificando-vos. Os crentes devem defender e propagar a fé e resistir aos falsos ensinos de 4 maneiras. Primeiro, edificando-se na santíssima fé. A santa fé é a renovação divina do Novo Testamento, transmitida por Cristo e pelos apóstolos. Isso requer o estudo da Palavra de Deus e um esforço resoluto para conhecer a verdade e os ensinos das Escrituras. Segundo, orando no Espírito, devemos orar no poder eficaz do Espírito Santo, isto é, confiando no Espírito Santo para inspirar, orientar, energizar, sustentar e nos ajudar a lutar em oração. Orar no Espírito inclui tanto o orar com a mente quanto orar com o nosso espírito. Terceiro, permanecendo na esfera do amor de Deus por nós. Isso envolve a obediência leal a Deus e a sua palavra. E quarta, almejando e aguardando a volta do nosso Senhor e a glória eterna que acompanhará a sua volta. Que a palavra de hoje seja semeada em seu coração para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém e graças a Deus. Pai amado, bendito,
Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Senhor, lava-me com o seu sangue e perdoa-me. Te peço para vasculhar meu interior e proclamar por qualquer pecado ou falta que tenha te ofendido. Ei, para você que está agora orando junto comigo, pare um momento e peça ao Senhor para revelar pecados intencionais ou não. Jesus, confesso a Ti meu pecado. Senhor, decido perdoar qualquer um que tenha me ofendido. Decido não levar em consideração qualquer ofensa ou retaliar aquele que me ofendeu. Jesus, agradeço por sua misericórdia, por sua graça, eu andarei em amor. Em nome de Jesus eu agradeço para todo sempre, meu Pai. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.